Muito bem, nós estamos celebrando o Natal de Jesus. O fato de que Deus se tornou carne, veio habitar entre nós, veio cumprir um plano todo especial da parte do próprio Deus, que foi prometido assim que a humanidade se desviou da comunhão com Deus. Se você ler a história da criação da humanidade, você vai descobrir que assim que aquele primeiro casal foi confrontado por Deus a respeito dos seus pecados, ele não acabou com ele. O próprio Deus proclamou esperança, proclamou uma salvação, proclamou uma solução para aquele pecado, dizendo que haveria de vir o fruto da mulher, um descendente da mulher, que viria esmagar a cabeça daquela serpente que criou ou que ajudou a criar todo aquele caos no qual aquele primeiro casal se encontrou e no qual nós estamos até hoje. Conversava com algumas pessoas e lembrando de alguns momentos difíceis que nós estamos vivendo, e não é muito longe, não precisa pensar numa guerra do outro lado do mundo, desastres, coisas difíceis, circunstâncias ruins na vida das pessoas que estão acontecendo no nosso bairro, às vezes dentro da nossa própria família. Todas estas tragédias que foram criadas por causa da separação, do distanciamento que o ser humano vai fazendo do próprio Deus. E o descendente da mulher que iria esmagar a cabeça dessa serpente e dar uma solução para este problema, de tal maneira que nós pudéssemos de novo ter uma plena comunhão com o Criador, é este Jesus. A Bíblia diz que ele veio na plenitude dos tempos, quando chegou o tempo oportuno, preparado, ideal, para que ele viesse ao mundo. Jesus veio nascendo de uma mulher, de Maria, aquela história que você já conhece tão bem, que é tão contada, está passando na televisão, e ele veio assumindo a nossa humanidade, assumindo as nossas fraquezas, as nossas limitações, e por isso ele sabe como nós somos. Primeiro, porque nos criou, e segundo, porque assumiu a nossa condição, a nossa identidade. É interessante que a palavra que é proclamada pelos anjos quando o nascimento vai acontecer, é anunciado pelos anjos, ele enche de temor, de dúvidas, o coração de Maria, o coração de José, mas também ao mesmo tempo enche de alegria outras personagens, como Simeão, quando pega Jesus no colo e diz, ora a Deus, adorando a Deus, dizendo, olha Senhor, o Senhor já pode me despedir em paz, eu posso morrer em paz, porque aquela promessa de que eu viria a salvação de Israel, já se concretizou, está aqui nas minhas mãos, eu estou enxergando em carne e osso a salvação de Israel. Aqueles pastores que foram tomados com assombro, vendo um anjo proclamando, e depois aqueles milhares de anjos cantando que Deus estava com boa vontade para com a humanidade, eles voltam alegres, cheios de alegria, e contando às outras pessoas tudo aquilo que havia acontecido. A verdade é que essa criança que nasceu dessa maneira tão humilde, tão pequena, tão desprezível até, numa manjedoura, rejeitado por tantas pessoas, sem um lugar para nascer adequado, ele cresce, ele se torna adulto, e quando ele se torna adulto, ele começa a chamar pessoas para caminharem com ele, e ele proclama para essas pessoas, olha, existe um jeito de você voltar para Deus, aquela mesma palavra que Deus deu àquele primeiro casal, dizendo assim, ó, vai haver um descendente que vai pisar na cabeça da serpente, para que a nossa comunhão possa ser restaurada. Jesus, já adulto, proclama, eu sou esse caminho, eu sou essa verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E é esse Jesus, que quando está falando estas palavras para os seus apóstolos, no momento de muita intimidade, quando aqueles homens já haviam caminhado com ele pelo menos 3 anos, vendo todos os milagres que Jesus fizera, contemplando que toda a divindade estava sendo representada, estava sendo refletida no próprio Jesus, ouvindo todos os seus ensinamentos, Jesus os chama para cear com ele, e é no meio dessa ceia que Jesus fala essas palavras
que são importantes para Ele. Eu tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês esteja completa. Interessante que a alegria de Jesus, ela suplanta todos os problemas. As guerras, os temores, o pecado, a dúvida, a angústia, a depressão. Tudo isso. Porque Jesus está proclamando isso aos seus discípulos, aos seus apóstolos, exatamente no momento em que ele fala assim: olha, eu vou partir. Não vou deixar vocês órfãos. Quero que vocês saibam disso. Eu vou partir, mas vou mandar um outro consolador. Alguém que vai cuidar de vocês da mesma maneira que eu cuido, com a mesma qualidade, com o mesmo poder, com os mesmos propósitos. E ele vai falando estas palavras e finalmente ele chega no momento que ele diz assim: olha, vocês querem viver tudo isso? Querem que mesmo diante da morte haja esperança no coração de vocês? Mesmo diante de você olhar para esse mundo sem sentido e olhar e achar que, olha, não faz sentido viver neste mundo. É tanta guerra, é tanto problema, é tanta dor, é tanto sofrimento, é tanta falta de solução. Jesus disse para os seus discípulos: olha, vocês vão enfrentar um mundo assim. Vocês vão enfrentar aflições no mundo, mas eu quero dizer algo a vocês. Se vocês estiverem ligados a mim, como um galho está ligado ao tronco, como o galho está ligado à parreira, sempre haverá seiva no coração de vocês. Sempre haverá uma maneira de frutificar nova esperança, nova fé, renovação da fé, renovação do amor. Essa certeza que nos leva na direção desta eternidade na presença de Deus. E é por isso que Jesus diz essas palavras. Eu estou dizendo estas palavras para vocês. Porque são estas palavras, é esta mensagem, é esta esperança que vai trazer verdadeira alegria no coração de vocês. Porque quando a gente tiver que enfrentar a angústia, tiver que enfrentar o medo, a gente sabe que tem um consolador junto conosco. Tem um Deus que não nos larga. Há um Deus que assumiu a nossa dor, sabe da nossa dor, porque nasceu como um de nós e viveu todas as nossas lutas. Então quando ele fala assim: você está com medo? Eu sei o que é isso. Você está se sentindo sozinho? Eu sei o que é isso. Você não tem esperança? Eu sei o que é isso. Porque em tudo isso eu vivi, mas tudo isso eu venci. Então você não precisa caminhar sozinho. E era isso que ele estava dizendo aos seus discípulos. Vocês vão enfrentar muitas coisas, mas vocês não estarão sozinhos. Haverá um outro consolador. E essas palavras que eu estou dizendo a vocês é para que haja alegria em vocês, e uma alegria completa. Que dor nenhuma, que luta nenhuma, que inimigo nenhum pode tirar do coração de vocês. E se tivermos que enfrentar a morte, Jesus está dizendo: eu tenho dito estas palavras para que haja alegria no coração de vocês. Porque Jesus está falando para eles: olha, não se perturbe o coração de vocês. Eu estou falando que vou morrer, vocês ficam assustados, e aí o que vai ser de nós? Quem é, como diz o apóstolo Pedro, quem é que tem as palavras de vida eterna para nós continuarmos ouvindo? Ou como Filipe pergunta: para onde o Senhor vai? Mostra-nos o caminho. Todos eles tinham suas dúvidas, mas Jesus diz: vocês não precisam ficar perturbados, porque eu vou para um lugar, preparar lugar para vocês. Se não fosse dessa maneira, eu teria dito a vocês, mas eu estou dizendo para que haja essa esperança, essa paz no coração de vocês. Eu vou preparar lugar, eu estarei com vocês, mas eu quero que onde eu estiver, que vocês estejam também. E é isso que garante alegria para nós, mesmo diante do luto. O luto que os discípulos iam enfrentar por causa de Jesus. Porque a história desse bebê é a história de um Deus que se fez gente para vir ao mundo, para morrer. Ele veio porque tinha um propósito, de na cruz do Calvário, levar sobre si
toda a nossa dor, toda a nossa culpa, todo o nosso pecado, e oferecer gratuitamente o perdão dos pecados e a comunhão com Deus. E se tivermos que enfrentar o luto, como diz o apóstolo Paulo, se eu viver, para mim viver é Cristo, e morrer é lucro, porque eu estarei na presença dele, daquele que veio ao mundo, morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou e venceu a morte. E esse último inimigo que eu e você vamos ter que enfrentar, se Cristo não voltar antes, todos nós, dizem que há duas coisas que está determinado para todo ser humano: sofrer e morrer. Ninguém vai escapar destas coisas. Mas em Jesus, nós podemos ter o alívio do sofrimento, porque a nossa vida começa a ter sentido. E diante da morte, podemos ter o coração cheio de esperança, porque nós cremos numa eternidade para além desta vida. E isso enche o nosso coração, significa tudo que eu vivo aqui. Porque não há nada que nós estejamos vivendo se compara, nenhum sofrimento, como diz o apóstolo Paulo, que nós possamos enfrentar neste mundo, se compara com a glória que nos está reservada. É esta a mensagem do Natal: encher o nosso coração de alegria, porque este mundo não é o fim, e é tudo tão milagroso. Pastor, mas como é que faz para crer nessas coisas, crer nessa coisa tão difícil? Lembra que tudo que nós vivemos com o nosso Deus é vivido pela fé, é vivido no extraordinário. Quando você lê a história do Natal, aquilo que nós cantamos um pouco aqui, você vai se lembrar que pessoas muito simples, como você e eu, gente que estava vivendo a sua vida no dia a dia, como carpinteiro, como uma jovem que se preparava para o casamento, como uma viúva que se dedicava aos afazeres religiosos, como Simeão, o sacerdote, como Zacarias e Ana, que estavam ali já desistindo da vida pela idade, não poderiam mais ter filhos, como aqueles pastores realizando o seu trabalho no campo, mais uma noite, mais uma vigília da noite, mais um turno, e de repente, anjos aparecem. O extraordinário toma conta do ordinário, e pessoas simples começam a ter um relacionamento com Deus e experimentar todo o poder que o nosso Deus tem. Ele se manifesta na vida dessas pessoas, pessoas como você e eu, que estão vivendo as suas vidas no seu cotidiano. Eu quero convidar você a que este Natal não seja apenas o Natal dos panetones, dos chesteres, dos perus, dos brindes, mas que seja o Natal que esta esperança nasça em seu coração e essa alegria tome conta da sua vida, uma alegria verdadeira e completa, não passageira, como será a festa do Natal. Uma notícia para você: dia 26 você vai acordar e o Natal vai ter passado. Se não tomar cuidado, vai amanhecer mal até, de tanto comer. Que não seja passageiro, como Jesus disse: eu estou dizendo estas palavras para que haja alegria em vocês e a alegria de vocês seja completa. Nunca mais deixe o coração de vocês. É esta a mensagem do Natal. Jesus nasceu há 2000 anos, mas Ele quer nascer no seu coração hoje. Ele encheu de alegria aquelas pessoas que conviveram com Ele. Ele quer encher de alegria o seu coração. Ele prometeu vida eterna para aquelas pessoas que conviveram com Ele, que ouviram. Para muitos Ele declarou: a sua fé te salvou. Você compreendeu esta verdade e por causa disso a tua fé te salvou. Ele quer declarar isso para a tua vida hoje, nessa hora. Se você coloca a sua vida, se você quer caminhar com Ele, se você quer ter este relacionamento, como Ele diz aqui, olha, o galho ligado à videira.
Se você estiver ligado à videira, você vai dar muito fruto. Muito, não é pouquinho. É muito fruto. Fruto que glorifica o Pai. Viver uma vida abundante, vida que vale a pena ser vivida, porque ela é cheia de esperança, de alegria, de paz, de salvação. Quero convidar você nessa noite a ouvir tudo isso que nós cantamos, isso que eu estou falando, aquilo que muitos aqui já conhecem, que ouviram desde que são crianças em suas casas, quando montaram o seu presépio, quando estiveram numa encenação na vida da igreja, ou que você tem ouvido por aí. Esse Jesus é muito mais que tudo isso, e Ele é alguém verdadeiro, que está presente aqui, que quer tocar na sua vida nesta noite. Quero te dar essa oportunidade de abrir o seu coração para Jesus, e Ele nascer em você, e você passar a ter um relacionamento com o Pai. Eu queria que você falasse com Deus nessa hora, você falasse com Ele, Ele está aqui, como eu disse, contemplando o meu e o teu coração. E se você der um passo de fé na direção de Deus, Ele vai abrir o extraordinário para a sua vida. Ele vai se manifestar na sua vida como se manifestou para aquelas pessoas há 2000 anos atrás. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então eu quero te convidar a fazer isso. Fechar os teus olhos onde você está e colocar a sua alma, o seu coração na presença de Deus. Falar com Ele assim: Senhor, mostra para mim o verdadeiro sentido do Natal. Mostra para mim toda a esperança, o amor, a fé, a alegria que o Senhor quer trazer para mim. Fala com Deus agora. Ele quer fazer algo especial na sua vida, como fez na vida daquelas pessoas, Maria, José, os pastores. Fala aí com Deus. Eu não quero terminar este culto. Continue orando, fale com Deus. Eu quero te dar a oportunidade aí, você no seu lugar, de clamar a Deus por este relacionamento íntimo com Ele. Que diz assim: ó Deus, eu quero conhecer Jesus. Eu quero receber a salvação que há em Jesus. Eu quero experimentar o que o Senhor veio fazer no mundo, na minha vida. Fala com Deus agora, nesse momento. Se você fez essa oração, é onde você está. Queria que você levantasse sua mão, só para eu saber que você fez essa oração. Vou chamar, amém, glória a Deus por isso, amém. Amém, amém. Mais alguém? Amém, glória a Deus por isso. Há mais alguém que fez essa oração, pedindo a Deus que se manifeste na sua vida? Amém, glória a Deus por isso, amém. Eu quero orar por você que levantou a sua mão. Deus querido, a nossa oração nessa hora é para que a alegria que tomou conta daquelas pessoas, que tem tomado conta da nossa vida, alcance também estes corações, ó Deus, e que a sua presença, ó Deus, vença todas as lutas, para encher de esperança o coração deles. Que o Senhor Jesus nasça em seus corações. Ó Deus, confirma isso. Que esse gesto seja o gesto que abre um novo momento,
um momento de caminhar no extraordinário, de muita comunhão contigo, ó Deus, e de uma alegria verdadeira e completa. Nós oramos gratos, no nome precioso do Senhor Jesus, nosso amado Senhor e Salvador. Amém, ó Deus.